Fala pessoal, meu nome é Starbucão, esse é o Eu Acabei de Ler e hoje vamos fazer o vídeo da discórdia, o vídeo da maldade, o vídeo do possível cancelamento. Hoje faremos o vídeo das minhas 5 piores leituras de 2020. Aproveita o momento para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Aí eu agradeço demais. Então vamos direto ao que interessa. Já tô aqui sacudindo desde o início o quinto lugar. Oh, já dei spoilers. Então vamos para o quinto lugar, Tartarugas da Tela Embaixo, de John Green, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Tartarugas da Tela Embaixo conta a história de Asa, uma menina do ensino médio que sofre de problemas psicológicos. Ela constantemente entra em espirais de pensamento que acabam sabotando a vida dela. E nessa rotina dela de superação, ela irá entrar numa investigação criminal para buscar um foragido. Por que ela vai fazer isso? Porque isso vai ajudar ela e a amiga dela, Daisy, a juntarem dinheiro para conseguir uma melhor universidade no futuro. Teoricamente, isso seria o assunto? Sim. É o que realmente acontece? Claro que não. Eu tinha achado a temática muito interessante. Booktubers que eu adoro tinham falado super bem desse livro, então eu tava intrigado, já que eu nunca gostei do John Green. Nunca. E não é a partir de agora que eu vou gostar. O livro é extremamente repetitivo. Extremamente. Assim, no início, quando ela começa a entrar nas espirais dela e começa a se machucar, você fica intrigado, você presta atenção. O primeiro terço do livro é interessante, é ok, mas é interessante. É um pouco lento, mas ainda assim é interessante, você continua lendo. O segundo terço do livro é um estorvo, eu li na força do ódio, porque acontece a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. As situações não mudam, é sempre a mesma coisa. E tirando algumas exceções, ela não tem gatilhos muito diferentes. Ela não passa por situações diferentes para ter mais uma crise, sabe? E então a coisa fica muito repetitiva. O meio do livro é quase insuportável de ler. Teve uma hora que ela entrava na espiral e eu simplesmente ia beleza, ok. Aí você ia tipo pegando uma palavra ou duas a cada 3 linhas esperando acabar, sabe? Porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Além do mais, tem uma amizade que é tão tóxica em certo momento, tão tóxica. E o autor dá uma romantizada tão grande nessa amizade, nesse problema todo. E eu fiquei tão indignado. Por mais que eu não tivesse simpatizado com a personagem principal, justamente pelas crises e ela ter se tornado um personagem tão monodimensional, e isso, tipo, me fez não dar a mínima pra ela, mas a amizade dela me incomodou, de tão tóxica que era, sabe? E assim, em certo momento, ela tem que pedir desculpas para essa pessoa, que é amiga dela, por ela ter uma doença. Ela tem que pedir desculpas. Enfim, quinto lugar, pessoal. Segue. Em quarto lugar eu tenho O Dia do Coringa, publicado no Brasil pela Companhia de Bolso, por esse autor que eu não sei falar o nome. O mesmo de O Mundo de Sofia, que eu também não gostei. Por que eu peguei esse livro? Porque eu ganhei esse livro. Eu preciso dizer que eu ganhei esse livro. Por isso eu li esse livro. Eu me sinto culpado quando eu ganho presentes e eu não leio os presentes. Então, esse livro conta a história de Hans Thomas e seu pai, que atravessam a Europa da Noruega até a Grécia para buscar a mãe de Hans Thomas e, consequentemente, esposa do pai dele, que, anos antes, meio que fugiu da Noruega para buscar o sonho dela, que era se tornar modelo. E ela foi para a Grécia. E eles vão buscar ela. Ela fugiu. Eles foram arrastar ela de volta para casa. Mas essa história parece uma viagem de ácido, sem fim. Parece que alguém usou uma droga muito louca e escreveu isso aqui. Eu acho que eu precisaria estar muito louco, muito fora de mim, numa realidade completamente paralela para eu entrar nesse livro. De repente tem um mundo de anões, ou o que aquilo era, não sei. E no outro é Hans Thomas e seu pai, que passa 95% do livro bêbado, soltando filosofadas
extremamente macarrônicas. Sabe aqueles livros que você abre e tem uma frase do dia? Minha mãe tinha um desses. Aqueles bem pequenininhos. Você pega e abre assim. Ah, a frase do dia é... Taranã. Parece que o pai dele anda com um livro assim. E... chega um momento em que fica insuportável. Teve uma hora que eu simplesmente comecei a pular todas as partes do pai dele. Todas. Era muito chato. Era muito moroso. Era... Foi o quarto lugar. Em terceiro lugar, temos os Juramentos Vailputras, do escritor Amish, que é um escritor indiano, trazido pelo Brasil pela editora Versus. Ele é o encerramento da trilogia Shiva, que conta com Os Imortais de Melurra e O Segredo dos Nagas. E a trilogia traz o deus Shiva como se ele fosse um homem normal, que ele é meio que o escolhido para acabar com o mal do mundo. Mal do mundo este que vem de geração em geração. Eu escolhi o primeiro livro da trilogia completamente às cegas. Eu queria que fosse um livro que fosse diferente das coisas que eu estou acostumado a ler, com uma nacionalidade completamente diferenciada. Eu queria realmente fazer uma experiência. E o primeiro livro é super interessante. Ele não é um 5 estrelas, mas ele é muito interessante. Ele te prende, te deixa interessado em saber o que vai acontecer mais pra frente. O segundo livro é muito bom. Eu não dei 5 estrelas, mas assim, ele me entreteu do início ao final. E ele deixa um gancho no final pro terceiro livro que você fica desesperado pra pegar ele. E o terceiro livro é horrível. Ele é muito ruim. Ele tem 533 páginas de história. E ele tem pelo menos umas 150, 170 páginas a mais. Tem um monte de coisa que não precisa ter. A explicação é extremamente arrastada. Os capítulos são arrastados no osso. E o final da história é sem graça. É uma história de 3 livros, quase 1000 páginas, que tem um dos finais mais sem graça que eu já vi. E por isso ficou com o meu terceiro lugar. O segundo lugar já foi visto por aqui. Eu já falei pra várias pessoas o quanto eu não gosto dele. E ele voltou. Eu estou falando de História Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira, trazido pelo Brasil pela editora Rô. Eu falo muito mais detalhadamente do quanto a leitura desse livro foi ruim pra mim no resumão de novembro. Eu vou deixar linkado aqui em cima, tá nos cards, vocês podem ir lá. E lá eu falo um pouco melhor sobre a história. Mas é basicamente a história de Griffin, um rapaz de seus 17, 18 anos, que está passando pelo luto, pela perda do seu ex-namorado Theo, com quem ele terminou o relacionamento um ano antes do falecimento. Eu já falei bastante porque eu não curti esse livro. O personagem principal, ele é extremamente egoísta, ele se acha o centro do universo, ele acha que apenas o luto dele é válido, ele deslegitimiza os sentimentos do atual namorado de Theo, que foi quem estava com ele quando ele faleceu. Ele acha até que nem os pais do falecido têm um luto próximo ao luto dele, porque tudo é muito importante pra ele, enfim. E ele passa o livro todo falando que... Ai, Theo morreu por minha culpa, eu fiz algo que fez Theo morrer, eu sou o grande culpado da morte de Theo. E aí quando você chega no final... e ele explica porque ele é o grande culpado da morte do Theo. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Ele não foi pro primeiro lugar por muito pouco. Mas tá aqui, o segundo lugar, com todos os méritos. Primeiro lugar. Quando eu tava pensando nesse vídeo, eu só tinha 2 certezas. Uma, que esse seria o primeiro lugar. E 2, que muita gente iria discordar de mim. Primeiro lugar é 1984, de George Orwell, trazido para o Brasil pela editora Companhia das Letras. Ai, por onde é que eu posso começar? 1984 é o clássico do clássico da distopia. Conta a história de Winston, que mora em Oceânica, que é basicamente uma ditadura que é controlada por uma entidade chamada o Grande Irmão. As pessoas são vigiadas o tempo inteiro, constantemente é feito lavagem cerebral nessas pessoas, elas não têm acesso à cultura, elas não têm acesso à religião, enfim, uma ditadura como conhecemos. Eu passei alguns anos sem ler direito, principalmente por causa da faculdade. E esse ano eu resolvi, durante a quarentena, que seria interessante voltar a ler. Até porque eu ganhei alguns livros esse ano. E eu pensei, bom,
a oportunidade de voltar a ler. E um desses livros foi 1984. E eu quase parei de ler de novo depois de ler 1984. Eu tô tendo uma dificuldade muito grande, porque eu sei que muita gente vai discordar, mas enfim. Enfim, vamos lá. Os personagens. Eles são completamente apáticos, eles não têm personalidade, eles não têm profundidade, eles não têm camadas. Quando ele tenta dar camadas aos personagens, é uma coisa tão rasa que chega a ser ridículo. Ele usa uma memória pra isso e acabou. Então, você tá cagando pro personagem. É só um personagem. Depois disso tem o fato de que 1984 é uma revolução dos bichos em escala humana. As melhores ideias, as grandes ideias de revolução dos bichos que eu gostei demais de ler, são repetidas aqui com outros nomes. E aí eu pensei, ele só sabe escrever uma coisa. Eu li 1984 antes, eu li a Revolução dos Bichos depois, mas a Revolução dos Bichos foi publicado antes, tá? E as ideias estavam muito frescas na minha cabeça ainda. Eu ia lendo e, tipo, eram as mesmas ideias, os mesmos acontecimentos. E eu ficava besta, meu Deus, ele repetiu o livro, só que com humanos. Eu não entendo, eu realmente não entendo. Ele é favorito de tantas pessoas que eu conheço. A narrativa é extremamente arrastada. Tem partes que são a tortura de ler. Ele começa a falar de um assunto, sei lá, alguém tá tomando café em uma página. 5 páginas depois ele ainda tá falando desse pessoal que tá tomando café. Por quê? Qual é o sentido? O que é que isso vai acrescentar tanto à história que precisa de 5 páginas? Por que não só dar uma pincelada? Deixar ali, deixar solto? Por que você tá forçando tanto isso? Enfim, gente. E o momento que eu realmente perdi a paciência foi quando ele vai ler um manual. Junto com Julia, que é uma outra personagem que... ela só tá ali pra ser interesse sexual. Vamos deixar isso assim. E aí ele tá com Julia e ele tá lendo um manual. E eu acho que é umas 40 ou 50 páginas. E ele, literalmente, está lendo o manual. Ele não resume nada, é o manual. Ele está lendo linha a linha do manual. Mas eu não quero ler o manual. É como se, sei lá, em Jogos Vorazes, Katniss pegasse o regulamento dos Jogos Vorazes e saísse lendo trecho a trecho. E ele fosse transcrito no livro. Não faz sentido. 40 páginas disso, 50, sei lá. Tinha uma hora que a tal da Júlia estava dormindo enquanto ele lia. Eu era a própria Júlia. Eu quase larguei esse livro tantas e tantas vezes. Mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de largar livro. Mas foi por isso. Enfim, gente, ele é o primeiro lugar. Ele foi o único livro esse ano que eu dei uma estrela. É muito difícil dar uma estrela. Mas eu realmente odiei. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas 5 piores leituras de 2020. Comentem aí embaixo quais foram as suas. Se vocês concordam, se vocês discordam. Este é um ambiente para falarmos exatamente sobre livros, sobre histórias, mantendo respeito. É isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau!